graça e paz. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o que é o pecado. Vimos no vídeo anterior algumas traduções de 1 São João, capítulo 3, versículo 4, referentes ao conceito ou uma definição de pecado. No entanto, aquela definição ali é uma definição mais restrita. Existe na Bíblia, na palavra de Deus, muitas coisas que são pecado, o que é pecado, e que não estão contempladas nem na lei do Decálogo e nem na lei, a Torá, que nós entendemos que a lei de Deus, pela Bíblia, ela é a mesma coisa que a lei de Moisés, conforme eu falei no último vídeo, e que os 10 mandamentos, o Decálogo, é uma aliança que Deus fez com o povo de Israel, e ali tem leis morais, na sua maioria, 9 mandamentos de ordem moral, e o 4º mandamento sabático, que é de ordem cerimonial. Então, o Decálogo é um resumo de toda a Torá, de toda a lei de Moisés, de toda a lei de Deus. E o esforço da Igreja Adventista do Sétimo Dia é um malabarismo, uma cambalhota que faz também 1 João capítulo 3, versículo 4, para tentar mostrar, a fim da força, que o pecado ali falado é a transgressão da lei dos 10 mandamentos, quando nós já abordamos que ali não tem imagem nem contexto, aqui não tem nenhum contexto se referindo ao Decálogo, e sim, ali é uma abrangência muito maior da lei. Mas nós vamos também abordar, esse tema sempre tem algumas ramificações para sempre a gente esclarecer. Vamos abordar sobre onde não há lei, também há pecado, certo? Porque os adventistas aí que me questionaram, alguns deles, que sempre estão questionando, dizem, se não há mais lei, a lei passou, então não há mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Sim, o pecado também é a transgressão da lei, o pecado também é rebeldia, também é injustiça, conforme traduções outras de 1 João capítulo 3, versículo 4. O pecado também é errar o alvo que Deus coloca para nós, de termos uma imagem e semelhança de Cristo Jesus em nosso ser. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós cometemos um deslize, quebramos, não alcançamos esse alvo. Então, são muitas definições de pecados, e a palavra no original ali é iniquidade. Então, que nega a lei, que quebra a lei, e que essa lei ali não está se referindo exclusivamente, jamais, ao Decálogo, aos 10 mandamentos. Então, isso daí é por demais importante. Também vimos que Deus, ele deu apenas um mandamento para o casal Adão e Eva, a sua lei, ali no Jardim do Éden, e aquilo dali era uma lei específica e temporária, para não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, especificamente ali para Adão e Eva, como prova, como teste da sua lealdade, e ali era uma lei, era um mandamento de Deus, Então o adventista, em geral, não entende, pensa que mandamento de Deus só se refere ao Decálogo, aos 10 mandamentos, quando na realidade a Torá, onde os 10 mandamentos do Decálogo faz parte, ali tem muitos e muitos, são 613 o total, constando com o Decálogo, o Decálogo e mais 603 mandamentos, que são mandamentos de Deus, dos mais diversos, de ordem cerimonial, de ordem moral, civil, etc. Pois bem, vamos ver aqui algumas definições bíblicas do que é o pecado, que não contempla nem a lei do Decálogo e muito menos, em várias situações, em várias passagens aqui, a lei, a Torá como um todo. E antes eu gostaria de ler aqui Romanos capítulo 2, versículo 12. É uma resposta que eu já dei para vários adventistas, sobre o questionamento que eles me fazem, que se a lei passou, então eles dizem, então não há mais pecado. E eles não entendem, a lei passou, a lei que passou foi a lei dada a Israel, uma lei que Deus fez exclusivamente para Israel, Ele não fez para outras nações.
Ok? Então vamos ler aqui Salmo 147. Salmo 147, grave bem esse versículo aí, ó. Salmo 147, aqui é bem claro, né? Versículo 19 e 20. Então, o Salmo 147, versículo 19 e 20 diz assim: mostra a tua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Olha só, não fez assim a nenhuma outra nação. Deus não fez assim a nenhuma outra nação. Nenhuma outra nação ele mostrou as suas leis, os seus preceitos, a sua vontade, o seu querer. Só mostrou a Israel. Na sua soberania ele quis mostrar e mostrou somente para Israel. Todas as nações ignoram os seus preceitos. Aleluia. Versículo 20. Ou não tem conhecimento dos seus preceitos. Então aqui está mais do que claro que Deus revelou a sua vontade, o seu querer para o povo de Israel e somente para eles. Ok? Então, hoje nós que somos a igreja, somos os gentios, né? Não somos mais Israel, a vontade de Deus que estava na lei, na Torá, muita coisa dela foi renovada, né? E tudo que é cerimonial foi passado, foi feito uma nova aliança. Essa nova aliança é chamada em Gálatas 6:2 de a lei de Cristo, né? Então é por isso que eu digo que 1 João capítulo 3, versículo 4, aquela lei ali, o pecado é a transgressão da lei, ou a iniquidade, ou é a negação da lei, ou a rebeldia, refere-se a uma abrangência muito maior da lei do que especificamente os 10 mandamentos. Mas com certeza ali não tem nenhum contexto, base fundamentado para se referir que é exclusivamente o decálogo. Nós vamos ver aqui pecados que Jesus falou, os apóstolos falaram que não estão contemplados, que nunca estiveram contemplados no decálogo, nos 10 mandamentos. Ok? Então, é por demais importante que a gente tenha esse entendimento da lei. Que a igreja adventista e muitos, né, principalmente a liderança e outros, teimam em dizer que a lei de Deus é exclusivamente os 10 mandamentos. Quando a Bíblia nos ensina e nós entendemos que a lei dos 10 mandamentos, que também é uma lei de Deus, ela faz parte, né, dos 613 mandamentos, que aí sim é a lei de Deus completa, que foi dada para Israel, né, que foi a partir ali do deserto, foi sendo formulada, instituída essa aliança de Deus com seu povo que tirou do Egito, com Israel, e Deus ele ordenou que essa aliança fosse guardada, embora Deus soubesse que na nossa natureza pecaminosa, nenhum ser humano, mesmo Israel tendo dito que ia cumprir essa lei ou essas leis ou todos esses mandamentos, nunca conseguiram cumprir, não é verdade? Então, é importante que entendamos isso daí. Então, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, já no contexto da nova aliança, uma outra coisa que o adventista precisa entender é o que é a diferença da nova aliança para a velha aliança, né? Então, já abordamos aqui alguns estudos sobre isso daí, e com certeza, vez e outra, sempre está tendo gente nova aí que está vendo, que está se inscrevendo no canal, ou que está passando e está vendo, e é importante que tenhamos esse entendimento à luz da Bíblia, de que a velha aliança se correspondia às leis cerimoniais e às leis morais, tudo junto ali, né? Na lei de Deus e na lei de Moisés, que foi dada exclusivamente para Israel. E na nova aliança, que Jesus Cristo fez quando derramou o seu sangue em favor de muitos, essa nova aliança contempla, né, muitos mandamentos que foram renovados da antiga aliança e mais outros mandamentos com características morais, é claro, que foram acrescentados. Então, Jesus acrescentou novos mandamentos, ampliou essa lei, aprofundou mais ainda, quando ele disse, ouviste que foi dito, não matarás, mas ter raiva e intentar o mal, planejar o mal, maquinar o mal contra o seu próximo, já é um homicida quem faz isso. Então ele aumentou mais ainda a lei. Então Gálatas capítulo 6, versículo 2,
Diz assim, vamos abrir aqui em Gálatas capítulo 6, versículo 2, o apóstolo Paulo falando um pouco aqui, depois nós vamos entrar em mais detalhes sobre o que é a lei de Cristo, mas só para vocês verem que existe realmente uma lei no Novo Testamento, e essa lei é a lei de Cristo, Então diz aqui, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós não estamos sem lei, nós estamos numa lei até num contexto muito maior, com muito mais mandamentos. Eu diria até que pode ser que passe até dos 613, porque quando diz orai sem cessar é um mandamento, quando diz vigiai e orai é também um mandamento, quando diz ama o teu próximo como a ti mesmo também é outro mandamento. Então são tantos e tantos mandamentos que são reforçados e que são acrescentados no Novo Testamento, e o adventista não entende isso, mas muitos estão entendendo, graças a Deus. Então vamos agora para Romanos capítulo 2, versículo 12. É importante que você entenda, meu amigo, que se o pecado fosse só transgressão da lei, que essa tradução revista e atualizada já está mais do que comprovada que não corresponde ao original, e sim, pecado é injustiça, pecado é rebeldia, pecado é errar o alvo, pecado é anomia, é a negação de uma lei no sentido mais amplo e mais universal, a lei do amor, a lei de Cristo. Isso também, quem não cumpre o amor também é pecado, peca, Então, aqui nos fala que pode sim haver pecado se não houver lei. Romanos capítulo 2, versículo 12. Olha só. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram mediante a lei, mediante ela serão julgados. Então, está claro aqui, nós vamos abordar isso no próximo vídeo com mais detalhes, que assim, pecado mesmo quando não tem lei. A lei escrita, a lei revelada que Deus deu para os judeus. Existe uma lei na consciência que fala em Romanos capítulo 1, no próximo estudo nós vamos falar mais abrangente isso daí, que essa lei, Deus colocou a essência, o DNA do que é certo e do que é errado. Então todas as culturas da terra, todos os povos da terra, todos os seres humanos, sejam eles mudos, surdos, cegos, até loucos, mas eles têm um certo discernimento que Deus colocou no DNA, o GPS que já veio de fábrica nosso, uma lei dentro da nossa consciência, dentro do nosso ser, do que é certo e do que é errado. Inclusive, no versículo 14 aqui, de Romanos diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei, veja só, a lei não foi dada para os gentios, foi dada para Israel. Quando eles procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, olha, ele não tem a lei, mas eles servem de lei para si mesmos. Então ninguém é indesculpável, ninguém. Eles mostram a norma gravada no seu coração. Então a norma, outras traduções, a essência, da lei em seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, quer acusando-os, quer defendendo-os. Então até mesmo a criança vai entendendo já o que é certo e o que é errado. E na sua consciência lá o Espírito Santo já age nessa lei natural que Deus deu a todos os homens. E conforme Romanos capítulo 1, Deus se revelou a todos os seres humanos através da sua criação, das suas obras da natureza. Então ninguém é indesculpável. Mas vamos ver aqui algumas definições de pecado que não são contempladas pela lei que Deus deu para Israel. Vamos abrir em Mateus capítulo 12, versículo 31. São vários textos, eu vou lendo aqui e confirmando com vocês. Mateus 12, 31 diz assim. Vejam só. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo
essa não será perdoada. Qual lei diz que blasfemar contra o Espírito Santo é pecado? Nenhuma, mas está aqui, blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um outro estudo aí, né? É pecado, não está contemplado na lei. Naquele tempo, na antiga aliança, eles receberam muitas coisas detalhadas da lei. Então nós estamos vendo aqui coisas que não estão naquela lei, mas que fazem parte agora da nova aliança de um sentido muito mais amplo. Não tem na lei do decálogo que blasfêmia contra o Espírito Santo é pecado, não tem. Agora, quem blasfema contra o Espírito Santo, atribui uma obra de Deus à obra de Satanás, é pecado ou não é? É sim. Então quem atribui uma obra de Deus a sendo de Satanás é uma pessoa que não receberá perdão, é que está insistindo, como os fariseus e muitos daquela época fizeram com Cristo Jesus. Então aqui nós vimos a primeira passagem, tem muitas, eu escolhi algumas aqui. Mateus, agora João capítulo 8, versículo 24. João 8, 24. Fiz as anotações aqui. Vejam só, palavra de Jesus Cristo. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Olha só. Porque se não crerdes que eu sou maiúsculo aqui, morrereis nos vossos pecados. João 8, 24. Então, qual é a lei que diz que quem não crê que Jesus é o eu sou, está pecando? Qual é essa lei? Não existe. Mas aqui está dizendo que é pecado não crer que Jesus Cristo é o eu sou. Isso não está contemplado no decálogo, não está. Então, mais uma vez confirmado aqui que há pecado sem lei, há pecado sem estar contemplado, sem ter um mandamento específico nos 10 mandamentos, ou até mesmo na Torá, que o decálogo fazia parte. João 15, 22. Vamos ver qual a lei que foi quebrada aqui. Que lei foi quebrada aqui? João capítulo 15, versículo 22. Que lei é essa? Olha só. Não tem essa lei específica. Mas Jesus disse que isso aqui também é pecado. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Então, qual lei foi quebrada aqui? Porque as pessoas não acreditaram em Jesus na sua vinda como Messias. João 9, 41. Vamos lá, João capítulo 9, versículo 41. Várias definições de pecado que Jesus diz claramente que é pecado e que não estão contempladas na lei. E que não é transgressão da lei dos 10 mandamentos, ou, repito, até mesmo da lei, a Torá. João 9, 41. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. De que lei Jesus está falando aqui? Ele não está falando de nenhuma lei. Ele está falando de que ele veio, as pessoas antes estavam cegas, ele agora revelou a sua vontade para aquelas pessoas ali que ele estava falando, e eles, porque dizem, nós vemos, aí subsiste mais ainda o vosso pecado. Então, sempre Jesus falando sobre pecado e não está atribuindo nenhuma lei, muito menos atribuindo isso ao decálogo, aos 10 mandamentos. Vamos ver aqui mais outra. São João capítulo 16, versículo 8 e 9. Muitas definições do que é pecado e que não estão contempladas em nenhum mandamento da lei. São João capítulo 16, versículo 8 e 9, falando sobre o Consolador Espírito Santo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o pecado aqui que o Espírito Santo convence o homem, convence o ser humano? Qual é? Do pecado, versículo 9, porque não creem em mim.
Não crer em Jesus Cristo é pecado. Onde é que tem um mandamento dizendo para crer em Jesus Cristo no decálogo? Não tem. Então, não crer em Jesus é pecado e não está incluída naquela definição simplória ali na tradução equivocada da revista atualizada de que pecado é transgressão da lei. Mas se enquadra em errar o alvo, em rebeldia. Por quê? Porque não crer em Jesus Cristo é uma rebeldia. Então, o pecado, aqui que fala Jesus Cristo, que o Espírito Santo convence o mundo, é o pecado porque eles não creem, convencer do pecado porque não creem nele, não creem em Jesus Cristo. Então, não crer em Jesus Cristo é o quê? É pecado. Vamos agora para João, capítulo 19, versículo 11. João capítulo 19, versículo 11. Reveja depois o vídeo e vá anotando e conferindo aí. Porque tudo que eu estou dizendo está aqui na palavra. Respondeu-lhe Jesus: nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, ter entregue Jesus Cristo, ali Jesus Cristo estava falando com Pilatos, ter entregue Jesus Cristo a Pilatos era um pecado maior do que o próprio Pilatos estava fazendo ali, na sua covardia de tentar soltar ou prender, e a gente sabe o final que foi que houve. Então, maior pecado tem aqueles que entregaram a Jesus Cristo. Então, entregar Jesus Cristo para ele ser condenado também foi um pecado. Isso daí estava especificando a quebra de que mandamento? Do decálogo? Nenhum. Então, é muito simplória, equivocadíssima essa tradução de que o pecado é a transgressão da lei, se referindo como o texto lá não fala que é o decálogo, mas a igreja adventista queria dizer que é o decálogo, quando realmente não é. Então vamos agora para Atos capítulo 25, versículo 8. Atos 25, versículo 8. Paulo disse assim: Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus. Está se referindo à lei, que envolve também os 10 mandamentos e a Torá. Nenhum pecado ele cometeu contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Qual é a lei que especifica algum pecado contra César? Mas aqui o apóstolo Paulo está se defendendo de que não teve nenhum pecado contra César, ou seja, tem pecado que é contra César e que ele não praticou, mas muitos com certeza praticaram naquele tempo. Então o pecado aqui também se refere a algo contra a vontade do imperador, contra alguma lei do imperador. E isso daí também não está contemplado, nem de longe, nem em sonho, nem em pesadelo, dentro do decálogo. Ok? Vamos ver aqui mais outro, São tantos os versículos. Romanos capítulo 14, versículo 23. Vejamos lá, Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Então aqui em Romanos 14 fala sobre guarda de dia, não guardar um dia, comer, não comer isso, beber vinho ou não beber. Então, por causa do seu irmão, do que é mais frágil na fé, para não causar escândalo, então não cometa esse pecado do escândalo. Mas se você tem dúvida de fazer alguma coisa, de comer ou não, ou de beber ou não, ele diz assim: o que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. Aí tudo que não provém da fé
é o quê? É pecado. Então, não ter fé, não ter convicção em alguma coisa do que Deus falou, ou dentro do contexto aqui do que o apóstolo Paulo está dizendo, é pecado. Então, o que não provém da fé é pecado. Isso daí também não tem no decálogo, né? Nos 10 mandamentos. Tiago, capítulo 2, versículo 9. Né? Então, aqui diz o apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 9. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Né? Então ele já faz uma referência aqui que fazer acepção de pessoas é pecado. Isso daí, esse mandamento estava contido sim lá na lei de Moisés, na lei de Deus, fora do decálogo. Não fazer acepção de pessoas. Né? Então, dentro do decálogo não existe esse mandamento, mas é pecado fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, não fazer o bem é pecado. Deve-se fazer o bem, e a pessoa que não faz o bem ao seu próximo, podendo sim fazê-lo, nisso também peca. Então não está contemplado também na lei do decálogo dos 10 mandamentos. E agora 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 17, diz assim: toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Né? Então vamos ficar com a primeira parte do versículo, que está dentro da nossa definição de pecado. Toda injustiça é pecado. Agora imagine aí você o que é injustiça, né? Como é amplo esse conceito de injustiça, e que não está contemplado, e não existe nenhum mandamento específico no decálogo sobre o que é injustiça, mas toda injustiça é pecado. Ok? Então está aí vários textos mostrando, né, que há pecado sim, fora daquela definição de que é transgressão da lei, né, que o pecado é transgressão da lei. Muitas coisas que não estão contempladas na lei, nem na lei a Torá, e também muitas delas, a maioria delas, todas elas que eu li aqui, não estão contempladas nos 10 mandamentos, mas que são, o que é pecado, né, também que é algo contra a vontade de Deus. Ok? Então até o nosso próximo estudo, que nós